Shalom, bom dia, abraço para todos. Antes de mais nada, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo, deixa o teu arrasto, gostei, se tiver alguma dúvida, algum comentário. Hoje eu vou fazer um vídeo relacionado, convidando vocês, a todos que querem aprender sobre a lei Soraf e Yohash, a qual Yahvé dos Espíritos ordenou a todo o povo Israel. A todos. Diz assim, lá em Josué 3. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os seus olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, e assim serei contigo. E Yeshua, Paráclitos e Yahvé, aqui ele escolheu Josué, não foi só um propósito. Porque quando Josué, ele não sabia lutar, ele não sabia. Se você for ler a história de Josué, você dá risada. Mas ele nunca duvidou da promessa, do reinado, do juramento, da lei, dos estatutos. Hoje, estou falando hoje no geral, qualquer pessoa hoje pode sim aprender sobre a lei Soraf e Yohash. Essa lei vai voltar quando for retificado Israel. No Brasil, eu tenho poucos discípulos. Mas fora do Brasil, Yahvé tem colocado pessoas. Muitas. Quando Yeshua, Yahvé dos Espíritos, ungiu Josué, o Josué nunca tinha pegado uma espada. Nunca. Ele falou: Senhor, como que eu vou guiar o povo? Como que eu vou fazer o povo herdar uma promessa? Pois Moisés, sabemos o que aconteceu. Moisés, ele não herdou a promessa, mas o Senhor mostrou para ele. Mas ele não herdou, e agora como que eu vou fazer? Como que eu vou puxar uma espada? Como que eu vou para a guerra? E Yahvé falou assim: isso não é problema seu. Isso é eu que vou te treinar. E Yahvé enviou um anjo. Será que foi um Abaddon? Enviou Mala. Será que foi um arcanjo, um serafim? Irmãos, entenda que um anjo não tem asinha de pombinha não, tá? Um anjo não tem um corpo lindo. O corpo lindo foi em Sodoma e Gomorra, porque Yahvé já quis fazer isso para sacanear mesmo, mandando em corpo humano homens maravilhosos, lindos, que relata a Escritura, que outros homens o cobiçaram, quiseram ter relações com os anjos. Mas um anjo, quando Yahvé apresenta verdadeiramente leia Ezequiel. Apavorante. Eu já vi anjos e eu tremi mesmo. Eu tive um caos. Me borrei tudo. Porque o formato de um anjo te dá medo, apavora. Você fica desesperado. O corpo dele não é um corpo aqui da Terra ou da galáxia, não. É apavorante, os cabelos compridos, as pontas são lâminas, asas são lâminas. Eu já fiz vídeos faz tempinho, já tem uns vídeos que eu falo um pouco sobre isso. Eu só falo a qual Yahvé me autoriza. Se Yahvé não me autorizar, eu não falo. Quando Josué falou assim: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Imediatamente Yahvé ordenou um anjo a treinar Josué. Só que foi em estilo de Kung Fu mais sinistro. O anjo falou assim: pega a espada. Aí eu não vou pegar a espada não. O anjo foi pra cima. Foi arrebentar Josué. Então imediatamente ele pegou a espada e o anjo treinou ele. Só que o mais interessante é que Josué e Caleb, eles não foram gananciosos,
e nem orgulhoso. Não, primeiro é nós vamos herdar a promessa aqui, né? Nós vamos lá destruir Jericó, vamos fazer lá e vamos deixar o resto da tribo para lá. Não. Os mandamentos, os estatutos que Josué e Caleb e Yahvé ordenou através de Moisés, e logo depois o anjo explicou detalhadamente a Josué e a Caleb. Eles foram simples e humildes. Simples e humilde não é roupa, tá? Não confundam. Tem muitos ricos que são humildes. E tem muitas pessoas pobres que são arrogantes. Isso tem. É o yin e yang, o equilíbrio do bem e o mal. Tem que andar junto. Ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Quando o anjo treinou Josué e Caleb falou assim: nós vamos ser os últimos a entrar na terra prometida. Eles guerrearam e venceram todas as guerras, primeiro para outras tribos. Caleb e Josué foram os últimos. A simplicidade e a humildade. E eles ensinaram. A lei Soraf e Yohash, já tenho falado. Não está na Bíblia? Não está. Por que Yahvé me revelou essa lei Soraf e Yohash? Ou para que? Não é o porquê. É para que o nome de Deus, que é Yahvé dos Espíritos, seja exaltado e glorificado através da tua vida, da sua família. Irmãos, eu e você temos que entender uma base. A Bíblia aqui ensina pouco, não é tudo. Os mandamentos, ele é uma luz. Os estatutos é um caminho. O que eu venho nos vídeos falando um pouquinho, mostrando sobre Soraf e Yohash em Israel, nos dias de Yeshua HaMashiach, já era proibido, porque até Davi ensinava, colocou essa lei. E Yahvé se alegrou pra caramba. Yahvé dançou. Os anjos tocaram um black metal nervoso lá e Yahvé curtiu pra caramba. Falou: esse é dos meus. Só que Salomão se corrompeu porque ele não pediu o temor e o tremor. O princípio da sabedoria e o princípio do começo. Por causa disso, ele teve tudo: a ganância, o orgulho, a arrogância dele. Então Yeshua ensinou por parábola. Salomão, ele se corrompeu e não quis mais saber dos estatutos da lei. E depois teve filho de Salomão. Então, se você for analisar, como eu já venho falando, explicando, Nabucodonosor matou um dos filhos de Davi, um dos reis de Davi, filhos de Davi, que se tornou rei. Mas Davi já não estava mais vivo. Não tem como ter dois reis no mesmo geração, da mesma linhagem, não tem. E Yeshua, ele nasceu para ser rei. Só que ele mesmo fala: eu fui designado para ser rei, mas se eu fosse rei, os meus discípulos, os meus guerreiros, e eu enviaria uma parte do reino dos céus, dos anjos, dos malá, em meu favor. E Yahvé mudou, porque os anjos lembraram Yahvé dos Espíritos o juramento que ele fez para Davi. Queria trazer nessa geração de hoje. Qual é a diferença de Yahvé ressuscitar 4 dias? Qual a diferença? Ou milhões de anos atrás, ou centenas, ou dezenas de anos atrás? Qual é a diferença? Nenhuma diferença. Não tem nenhuma. As pessoas, algumas entendem, não é todas. Eu tenho experiência porque eu já fiquei morto 24 horas. Provado em laudo. E Yahvé me trouxe novamente. Por isso que eu estou falando. Yahvé, quando ele está afim de fazer, ele faz. Quando ele não está, dá um exemplo mais específico.
Se Yahvé fechou uma porta de algo que você necessita, tem um se, não é certeza, eu estou supondo. Ele fechou uma porta, nem com pé de cabra você abre. Agora, Deus abriu uma porta para você e você não quer passar por essa porta com medo de novos desafios, você não fecha. Ninguém fecha. Ninguém. Josué, que Yahvé abriu a porta para ele. Ele ficou com medo, porque ele não sabia a maneira que ele se comportar perante muitos guerreiros fora de Israel. Teve vários. Os medianitas e outros, teve vários. Só que Yahvé achou graça em colocar um anjo sinistro para treinar ele. Para treinar. E treinou. Quanto mais ele foi treinado pelos mandamentos Sorraf e Yohashi, mais pancadaria, malá, o anjo arrebentava o Josué. Por exemplo, alguém que estuda o Kung Fu, um mês de treinamento é equivalente a um ano. Um mês inteirinho, treinando um mês, de segunda a segunda. É assim que Yahvé treina vocês, nós. Mas sim, eu não tô cansado, eu não aguento, eu tô gripado, eu tô isso. Yahvé fala assim, filho, eu não tô nem aí pra isso, não tô nem aí. Vocês têm que entender que eu sou o Criador. É eu que direciono o caminho de todos. Josué se alegrou depois que foi treinado. E ainda ele fala assim, vive Yahvé dos Espíritos, o Senhor, que eu nunca perdi a fé. Eu nunca duvidei do chamado. Eu nunca duvidei da esperança comigo, com a minha família e com o povo. Vive o Senhor, o Criador dos céus e da terra. A cada dia, para mim e para você, Ele dá uma esperança. Não importa as dificuldades. Se você está sendo treinado, é com dificuldade. Yahvé treina eu e você com psicológico, lascado mesmo, treinamento ferrado. Ele treina eu e você no corpo, treina. Ele treina eu e você para saber como a gente vai se comportar diante de uma situação. Primeiro ele treina, ele coloca você num cenário de guerra, para depois você estar numa posição. Eu falo isso de mim. Hoje, eu tô com 40 anos de idade. Yahvé me treinou no Kung Fu desde os meus 8 anos de idade. E depois eu também frequentei Ninjutsu. Minha primeira luta foi em 98, 10 anos depois entrei num torneio e eu fui expulso. Perdi o primeiro e o segundo, tirei em terceiro. Por quê? Agressivo demais. E depois, de 98 em diante, fui campeão internacional, estilos abertos. Aí eu voltei, e Yahvé me fez eu voltar pro Kung Fu Shaolin. Ele me libertou em 2003, contra a minha vontade, eu não queria. O meu sonho era fazer filme em Hollywood. Tava tudo no caminhamento, tava tudo encaminhado. Yahvé libertou, perdi patrocínio, perdi poder sobrenatural e tudo. Só que hoje, Yahvé falou, filho, vou eu trazer Hollywood até você. Porque existe um juramento que eu fiz sobre tua vida. Uma promessa com eles lá também. E tem muitos que têm medo de pregar. Tem muitos que têm medo. Eu já entrei em favela pregando. E o nome de Yahvé foi glorificado. Eu já preguei para tudo que é tipo de sociedade que vocês nem imaginam. Tem estudo? Não, não tem estudo. Porque diante de mim vai Paráclitos. Vai Yahvé dos Espíritos. Ele fala, não se preocupa com o que você vai dizer ou falar, porque é o próprio Espírito Santo, o próprio Paráclitos, que vai usar tua boca, vai usar tua vida. Apenas não temas. Josué não temeu. Quando o anjo apareceu nele, não ficou mais com medo. Ele foi adiante. Compartilhe esse vídeo. Deixa o teu joinha. Tiver alguma pergunta, comentário, ficarei feliz em responder. Um forte abraço. Feliz dias para todas as mães, que Yahvé honre e abençoe. Um shalom, até o próximo.